Hoje é bom dia, gente. Hoje não é boa tarde nem boa noite. Hoje é bom dia e é um dia radiante, como sempre em Cuiabá, com sol de 23 graus. Mentira, que deve estar bem mais, porque eu já fechei a janela e ainda está ali ultrapassando a claridade, né? E hoje eu estou tendo o prazer, a honra e a glória de poder conversar com esse querido do meu coração, mesmo que eu estou morrendo de saudade, que é o Luiz Chu. Eu conheci na minha experiência como militante do Antissindicato Nacional e foi paixão à primeira vista, né? Vamos combinar que esse coroão aí é de encher os olhos e o coração. E as vontades também, né, gente? Então, eu vou já desde sempre colocando aqui os meus libidos sexuais já aflorados para com essa pessoa. Porque eu sou dessas, eu sempre digo, eu sou facinho, facinho, facinho. E aí, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre paternidade, paternagem, patriarcado, masculinidade, machismo, né? Por que que eu convidei o Chu? Primeiro, porque tem uma experiência de militância, assim, enorme, e é uma pessoa que tem me atravessado com um outro olhar sobre o masculino, né? É um homem que tem me feito olhar os homens de forma diferente. É um homem que tem me feito pensar que há outras formas de vivenciar o ser homem, mas ser um homem não machista, ser um homem em processo contínuo de construção, de reconstrução e de superação. Então, vamos começar primeiro, né? Deixando que o Chu se apresente, como ele quiser se apresentar. Quem quiser ver o Lattes dele, embora o Lattes estivesse fora do ar, pode ir lá procurar, mas a ideia não é ser acadêmica, eu queria que o Chu se apresentasse pelo Chu mesmo, não só esse querido que eu já disse, né, que eu tenho desejos por ele. Pô, Kelly, assim, paixão total, match total. Estamos aqui atravessando o Brasil do calor para o frio. Eu estou em Pelotas, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, aposentado da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou veterinário, filho de uma herança que representa bastante a composição racial e cultural do Rio Grande do Sul, do gaúcho, o pai de origem alemã, a mãe com uma origem que é uma mistura muito grande, desde o bugre até o francês, mas que envolve propriedade rural no Rio Grande do Sul, secular. Uma família lá em casa de muitos irmãos, somos 6 homens e eu sou mais velho. Agora, vocês imaginem a constituição cultural e de valores numa família com a tradição alemã, que o homem e o mais velho é praticamente o herdeiro do poder, da transmissão do espaço patrimonial e cultural da família, impactando num período histórico interessante. Eu nasci em 1952, entrei no colégio em 58, ano da Copa do Mundo do Brasil, um colégio masculino, um colégio com orientação católica, com direcionamento masculino, mas com muitas instigações pelas relações. Era um momento de ebulição muito grande, apesar logo em seguida havia repressão política, ebulição muito grande nas relações sociais. Eu vivi num ambiente assim muito que era primazia das meninas, assim como muito amigo de muitas meninas, meio confidente desde sempre, com certa contradição também, um pouco por inspiração daquele bom moço cristão que preserva determinados valores, etc., mas, em compensação, uma culpa terrível na questão do pecado, na questão da representação boazinha, né? Porque Uhum. senão é cobrado pela perspectiva religiosa. E daí para frente, assim, muitas experiências. Eu digo que eu vou morrer machista, não tem jeito, né? Mas todo o tempo desafiado às superações. Uhum. Além dessa relação muito intensa desde a juventude no ambiente feminino,
Por conta dos meus pais e com os irmãos mais moços continuarem na vida rural, eu tive que lidar com a saudade, por exemplo, né? Já com nessa coisa de ficar na cidade estudando com os meus avós. E aí a minha Uhum. avó era uma costureira das boas, aqui, daquele tipo, vestido de baile, vestido de casamento, de todo tipo de... Era muito acionada, tinha clientela, tinha funcionário. Então, por exemplo, até hoje, em todas as relações que eu tive, quem costurava melhor, quem entendia mais de costura, quem tomava conta de cozinha, por exemplo, prioritariamente sempre fui eu, né? Uhum. E isso é pouco, mas acaba trazendo experiências diversas para as relações. Você cozinha e você escolheu a veterinária por quê, Chu? Essa foi uma das perguntas que um psicólogo que meus pais levaram para consultar quando eu estava lá no primeiro científico, naquela época tinha científico, né, o segundo grau, por que eu escolheria ser veterinário? E especialmente numa época em que a moda era ser engenheiro, e eu era um dos estudantes bons em matemática e física, né? É, Na época eu respondi porque eu tinha talvez crise da adolescência e pós-adolescência. Eu respondi porque que eu achava que eu teria muitas dificuldades nas relações sociais, profissionalmente. Então estava Uhum. escolhendo um pouco pela minha experiência. Eu sou inseminador de ovinos e bovinos, de rebanhos, desde menino, né? Uhum. Inclusive ganhava um dinheirinho na época de reprodução dos animais, inseminando profissionalmente mesmo. Então, por conta dessa história, e por achar que naquele momento eu era muito inibido, teria dificuldades nas relações sociais, eu logo me encaminhei para aquilo que me pareceu mais fácil naquele momento, pela relação que eu já tinha com o meio rural, com o fenômeno reprodutivo dos animais, que, aliás, me trouxe muitas ilustrações para discutir, inclusive, a sexualidade e algumas tentações, mitos culturais ou tentações de soluções fáceis na questão da, da sexualidade humana, pelas Uhum. várias experiências do mundo animal, especialmente dos mamíferos, que a gente acaba estudando, sem querer naturalizar a questão da sexualidade das relações humanas. Sim. Mas, então, foi desse jeito. E aí, como veterinário, o que aconteceu é que, rapidamente, eu acabei na primazia das relações humanas mais do que na questão animal, porque efetivamente do meu percurso acadêmico, claro, me dediquei bastante à minha especialidade, mas atuei na administração universitária, na organização sindical, que foi enveredar mesmo pelas relações humanas muito mais do que aquele receio adolescente ou pós-adolescente de, de lidar com as relações humanas. E você tem experiência com cozinhar? Você disse que estava ali sempre cercado pela sua avó, pelo seu avô, já que você foi estudar e tinha essa relação com a saudade. Como é que é a relação com a cozinha? Sim, eu cozinho em todo o tempo assim, da minha vida, eu cozinhei em casa, né? Quando não tinha alguém para auxiliar na cozinha, a primazia na cozinha, inclusive de preparar já alguma coisa no final, quando estava muito ocupado, em alguns períodos de atividade intensa na universidade, na administração universitária, no sindicato, de usar o sábado e domingo para adiantar comida de segunda, terça, etc. E até hoje quem opera aqui a cozinha, no começo eu sujava muito. Eu construía sujando tudo na volta. E nem sempre restava a mim fazer a limpeza mais pesada. Depois isso aí foi superando também. Hoje eu continuo maestro assim na cozinha, sou criativo, realmente gosto de lidar com a construção culinária. E o outro aspecto e é no cotidiano mesmo, no dia a dia. Eu Uhum. tive alguns relacionamentos assim de par, né, de casal, e em todos eles a preponderância na cozinha e também na costura, né, na solução de questões que envolvam costura, prioritariamente acabei respondendo por conta dessa história. Inclusive, eu atribuo bastante a questão da costura, da dedicação, do cuidado assim, com a questão das roupas, vestuário, essa relação com a minha avó e a saudade, porque a memória que eu tenho lá, eu com 6, 7, 8 anos de idade,
com uma família grande, mas que todos passavam o maior tempo fora, né? Meus irmãos, meu pai e minha mãe, e eu ficando na cidade, com os avós e com a avó, que tinha um ateliê de costura funcionando em casa permanentemente, eu canalizei, eu acho, a análise que eu faço hoje é que eu canalizei bastante a solução para a questão da saudade, do vazio, etc., para auxiliar ele na costura. Naquela época não tinha a overlock, por exemplo. A minha avó cortava aqueles imensos tecidos, e aí havia um trabalho que era, vamos dizer, o mais banal, que era fazer o acabamento em toda a volta do tecido, era pregar botão, era fazer a casa. Ela não deixava a gente cortar e nem costurar na máquina, isso ela fazia. Mas aí eu Uhum. entrava já desde menininho nessas tarefas, um pouco, como eu digo, para ter o que fazer em casa e resolver os problemas de saudade. Entrei muito nessas pequenas habilidades domésticas. Ô, Chu, e em algum momento a sua sexualidade, a sua orientação sexual, a sua macheza Hum. foi questionada por conta dessa aproximação com, com aquilo que a sociedade determina como feminino, né? Que é o Uhum. cuidar. A alimentação é o cuidar, o consertar das roupas, o fazer as roupas é cuidar, o vestir, né? Marx já dizia lá, né? Comer, vestir, dormir, me parece que você vem fazendo esse processo de cuidado. Isso, em algum momento, gerou algum tipo de discriminação, de preconceito? Muito pouco. Eu não sei se é pelo conjunto da postura, assim, que nesses aspectos, assim, do que eu escolho ir fazendo, é muito aberto, é muito logo escancarado, né? É, Acho que pelo conjunto da postura, não senti constrangimento maior, assim, em relação a isso. Eu não sei se tem a ver, eu tenho duas filhas, um filho e uma neta com quem eu moro hoje. E a neta está com 9, 10 anos, e aí tem sido um desbunde, vamos dizer assim, pela horizontalidade da relação, em primeiro lugar, e pelo descortínio que ela apresenta na relação comigo em termos de colocar as coisas em xeque mesmo, não é em xeque, colocar na mesa. Uhum. Outro dia eu estava na cozinha, deve fazer um mês e pouco atrás, e entre as interrogações que ela traz nesse período assim de pré-adolescência, ela me perguntou diretamente assim, estava entrando no mês da comemoração da GLBT E, QSI+, né? isso. E ela estava lá lidando com isso de alguma maneira, e ela me perguntou objetivamente, assim, eu lá cozinhando, cortando ali o frango e tal, ela me perguntou se eu achava que eu era mais o- o- eh, bissexual ou com a sexualidade definida como masculina. Eu disse, olha, tu vês aí que eu tenho uma companheira, namorada, a preponderância assim na minha vida foi uma atração pelo feminino, mas também já tive atração pelo masculino. Aí ela disse, sim, mas não, mas tu já beijou na boca um homem? É, e, bom, como sempre, com muita franqueza, uma das características da nossa relação é não enrolar, né? Eu afirmei a ela que eu não beijei um homem na boca por pura falta de oportunidade, porque essa questão da separação, a atração pela separação sexual masculino e feminino não é tão marcada assim, embora Uhum. eu tenha tido a expressão durante a minha vida muito mais de atração pelo feminino, mas com atração pelo masculino também, ou talvez pelas pessoas mais do que ser masculino e feminino. E já tive tesão por homem, mas naquela oportunidade não rolou. Assim Uhum. como já tive assédio para a relação com o homem, e aí não rolou a reciprocidade. Então, na verdade, a história de. Assim eu falei a ela, né? A história de nunca Uhum. ter beijado um homem na boca foi porque nunca coincidiu a oportunidade e o desejo. Porque já teve desejo e também já teve oportunidade. É desse jeito que a gente vai lidando. Eu não considero que
pelo fato de eu estar na cozinha naquele momento, ela tenha sido instigada a fazer essa pergunta, né, por achar que a atuação na cozinha pudesse ser uma tarefa feminina. Acho que não foi isso, mas coincidiu de estar exatamente na cozinha quando ela vem tentar solucionar esse entendimento a respeito do avô dela. Poxa, vamos voltar um pouco aqui então, né? Porque a gente já pulou pro avô, que é pai duas vezes, mas eu quero saber e o pai. O pai de dois homens, não é isso? E Um uma homem mulher, e duas mulheres. um homem e duas mulheres. Uhum. E um filho que tem só irmãos, né? Que não tem irmã. Como é que é ser pai de duas meninas e um menino? Como é que foi esse processo transitório de ser filho para passar a ser pai? Pois é, a, a, a experiência, como eu falei, a minha experiência infantil, vamos dizer assim, embora fosse em casa com todos homens, né, 6 irmãos, e a minha mãe, olha só, desde que ela ficou grávida de mim, que sou o mais velho, ela dizia, agora vem a mijona. Ela sempre querendo uma menina. Agora vem a mijona, agora vem a mijona, e ela teve 6 homens e não teve nenhuma mulher, a mijona não veio. E tu vê, a classificação de uma filha menina era a mijona, o que já quer dizer alguma coisa também. Isso lá nos anos 50. Mas a minha experiência foi de muitas relações com meninas desde cedo, né? Uma turma muito grande, muito próxima, muito confidente, embora também estivesse no colégio masculino. Então, para mim, não foi uma novidade o relacionamento, ou trabalhar na perspectiva de meninas, né? Porque eu sempre tive muita proximidade, como eu falei, com um perfil assim, meio de confidente, desde 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, uma relação muito de confiança no ambiente feminino também, com as meninas, né? Uhum. Mas, sem dúvida, isso é marcante. Assim. Eu tive uma paternidade que hoje eu avalio como com certos vazios, porque foi um período que, tanto pelas funções administrativas da universidade e a questão política, de ser talvez a referência para o movimento estudantil das ciências agrárias, naquele momento em que meus filhos estavam com 3, 4, 5, 8, 10 anos, uma referência nacional que era muito acionada, depois a questão sindical também. Eu viajei muito, então, de alguma maneira, os dramas da criação, da paternidade em casa, eu fui mais ausente do que eu deveria ter sido, avaliando Uhum. hoje, por conta de estar muito ausente de Pelotas também. Então, a minha companheira, na época, segurou muito a barra, né? Mas isso tudo é uma avaliação de hoje. Na época, eu não tinha percepção da profundidade, da gravidade disso. Mas eu creio que passei bem essa vertente, embora um perfil meio duro às vezes, meio protegido, bastante protegido, e aí um pouco pela minha formação, fui tão protegido pela questão, às vezes, das emoções, etc., que hoje eu sou o chorão mor, eu sou o rei dos chorões. Eu falo sobre a minha neta e já choro. Mas, então, eu não sinto que eu tenha tido um impacto tão grande por conviver em casa, minhas filhas se emanciparam muito cedo, assim, uma turma muito grande, muita gente lá em casa sempre, e elas saindo bastante. Havia algumas curiosidades, assim, por exemplo, as amigas, amigos e amigos dos meus filhos, com muita confiança comigo também, de passar lá em casa, de resolver os seus porres lá em casa, porres precoces e tal. E uma curiosidade que eu lembro assim é de amigas das minhas filhas acharem uma distinção na maneira com que eu me referia quando iam para as festas, por exemplo. Quando iam no carro, conduzidos por uma mãe, ou por outra mãe ou por outro pai, era aquela fila de recomendações no carro, elas relatavam isso, né? Aham. Até descer na festa. E quando iam para a festa, no meu carro, eu era o condutor para as festas, a principal expressão era divirtam-se. Que Tem legal. aquela fila de recomendações e cuidados, etc, 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 que a gente sabe que não adianta nada. O cuidado maior era de que elas fossem e eles fossem felizes, né? E que aproveitassem o momento, né, Chu? O que era assim, que seria do campo das recomendações, está muito mais lá atrás, da questão dos valores e da capacidade de autonomia, etc.
Aliás, de novo a Liz, né? Ontem de noite ela me perguntou aqui, já apareceu num filme que ela estava vendo, o que é mesmo prostituta? Aí eu expliquei, olha, até tem uma brincadeira com a profissão mais antiga, que tem uma série de deboches, tem dominação, etc. Mas, assim, friamente é alguém que ganha dinheiro patrocinando, promovendo prazeres sexuais, ou expondo sexualidade. E aí eu comentei com um pouco de peso, assim. A resposta dela foi assim, mas se for opção da pessoa, é a opção da pessoa. Então, ela, claro que simplificadamente, mas ela está constituída na perspectiva emancipatória. Quer dizer, eu posso opinar, eu posso avaliar e eu posso resolver o que eu assumo, né? Por que caminhos eu vou, mesmo num caso como esse. Foi a primeira. Então, é nesse ponto que está a estrutura para ver, para a amplitude do divirta-se, com responsabilidade, com capacidade emancipatória e tal. Tá. E deixa eu te perguntar, antes de ontem foi o Dia dos Pais, né? E como é que é essa data? Como é para você, assim? Tanto no sentido subjetivo quanto no sentido político. Pois é. A gente acaba sempre marcando, né? Ganhei uma caneca, ganhei chocolates, a minha filha, que mora aqui próximo da praia, convidou para comer um churrasquinho lá. Então, é uma data social, né? Sinceramente, assim, é claro que sempre tendo motivo para refrescar afetos e tal, e relações, é, a gente desfruta disso, aproveita a oportunidade, mas não creio, não me marca assim profundamente como um emblema, vamos dizer assim, tem a figura paterna, assim como a figura materna, tem um significado nas relações sociais, tem um significado biológico e de responsabilidade. Mas eu vejo mais unificada essa coisa, que a cultura africana, que eu gosto muito, puxa um eixo de ancestralidade, que é mais genérico, mas eu acho que é mais profundo do que essas marcas sexualizadas, com distribuição de papéis, etc. Então, de certa forma, eu fico mais sensível para pensar na comunicação intergeracional, na possibilidade de ler várias vezes passagens. Várias vezes eu vi a lua cheia, vários ciclos eu acompanhei, sempre com uma perspectiva crítica. Então eu vejo isso muito mais como uma responsabilidade de condução da reflexão histórico, das experiências humanas, que na cultura africana vem essa inflexão, essa reverência à ancestralidade, eu vejo desse jeito, muito mais que a marcação de ser o pai, ou ser a mãe, ou ser o filho, ou ser a criança, ou ser... Eu acho que é mais por aí. Ô, Chu, eu estou pensando aqui no trechinho do livro da Eliette Safiotti, que ela fala assim, né? Que nessa sociabilidade os homens são tão castrados, que as glândulas lacrimais, elas perdem a sua função, porque os homens não lubrificam os olhos, e lubrificar os olhos é chorar, às vezes, né? É renovar a umidificação. E por isso os homens têm mais problemas de vista oculares do que as mulheres, né? A Eliette Fiotti diz. E aí eu tenho pensado, por exemplo, nessa dupla significação que você inclusive traz, né, do Dia dos Pais, que o capitalismo se apropriou e tornou uma data mercadológica, mas me parece também que é o único dia do ano, de 365 anos, que ao homem é permitido ele ser sensível, ser humano, não ser homem, como você disse, homem do sexo masculino, mas ser gente, ser pessoa, ser genérico, né? E aí eu estou comovida porque você traz a questão da ancestralidade, você traz a questão da africanidade, você vai trazendo essas questões da emoção. O que você poderia dizer
do longo dessa experiência que você tem tido, para outros homens que ainda não chegaram nesse patamar de conhecimento e de construção, de autoconstrução que você já chegou, que é inclusive se permitir a chorar. Pois é. Acho que uma boa relação com as águas, com os fluidos, com os córregos, né? Que tem fontes e tem despejos, e tem cursos, e tem dinâmica. É uma postura muito pedagógica, né, para a vida de todos. Sem querer colocar panos quentes assim no significado, no peso para a mulher de viver num ambiente machista, num ambiente patriarcal, eu diria aos homens e às mulheres e a todos que há um peso não declarado que a gente nem tem que destacar nesse momento, porque, claro, a postura até quando for preciso, ser escudo, né, da opressão contra as mulheres, que é o gênero oprimido na nossa sociedade machista e patriarcal, mas o peso da masculinidade é uma desgraça, né? Alguém, criança, se desenvolver com a cobrança pelo pai, pelos tios, pelo ambiente em torno, de ser o mais forte, de ser o valentão, né, acaba sendo aquele que, mesmo mentindo, tem que representar um totem fálico à vista de todos, 24 horas por dia, o que cria um gap, né, muito grande de personalidade no homem, um gap muito grande de espaços de satisfação, de prazer, de alegria que são negados, que são que se abdica deles, porque tem que haver há uma cobrança e tu fica escravo dessa cobrança, dessa representação, né, de força, de macho, de tesudo, de não sei quanta coisa o tempo inteiro, né? Eu acho que isso sem minimizar, falando de novo, sem minimizar o drama feminino, o drama masculino é terrível, só que ainda não é perfeitamente assumido. E eu diria que quando é possível, porque para muitas pessoas isso ainda não é possível, para muitos homens isso ainda não é possível, quando é possível se desarmar, né, e botar todas as cartas na mesa sem medos, das forças, das fraquezas, do riso e do choro, do saber e do não saber, e aí se dispor como uma disposição íntima mesmo, a aprender com o feminino. Eu diria, de todas as experiências que eu falei até aqui, eu diria que o que eu consegui evoluir, que ainda falta muito, eu já falei, eu vou morrer machista, porque não tem jeito, quando eu vejo eu estou me escorregando, me traindo, etc. O que eu consegui evoluir até aqui foi aprendizado com as relações com as mulheres, né? Com as grandes companheiras com quem eu convivi, algumas como par, outras nem tanto como par, mas com uma convivência tão profunda que me modificou o meu caráter, modificou a forma de ver as coisas, e eu radicalmente, eu sofri uma inflexão do meu ser, de como ser, e que eu não quero parar de continuar nessa inflexão, na relação íntima e aberta com as mulheres com quem eu tenho convivido, né? Especialmente com grandes companheiras com quem eu dividi mais tempo, mais cumplicidade, mais planos em comum, assim como uma parelha mesmo, como um casal. Pessoas incríveis, e o meu bem, o meu bom e o meu belo, que evoluíram, que hoje eu sei que são melhores do que já foram, assim, o grande motivo foi a abertura para tudo na mesa
né? E aprendendo e ensinando, mas nessa relação com o feminino, com as mulheres. Ah, eu não estou nem conseguindo encaminhar aqui as questões que eu queria lhe fazer. Mas deixa eu tentar aqui me recompor, porque eu estou me segurando também, tá? Pensando nisso, e pensando agora nessa fase mais madura de autoconhecimento, de sensibilidade, que você já tocou duas vezes nessa lindeza, nessa passarinha aí, que inclusive tem também me revolucionado, né? Com as perguntas que ela lhe faz, que nós trocamos, às vezes, um pouco de conversa, a gente troca um pouquinho de olhar da descoberta dela sobre o mundo, né? E que também acaba me fazendo, mesmo sem a conhecer, descobrir uma série de outras coisas também. Inclusive da própria potência dessa juventude, que muita gente fica falando que é uma juventude perdida, que é uma juventude que nem estuda, nem faz política, nem trabalha, nem nada, e mal sabe que elas e eles estão fazendo grandes revoluções nas relações interpessoais, nas relações cotidianas, e que são as relações e essas revoluções que, inclusive, vai punjar uma revolução maior, porque é uma revolução dos costumes, né? E por muito tempo a gente desacreditou na importância da revolução dos costumes, da cultura. Eu queria que você me dissesse para todo mundo que vai ver esse vídeo, como que foi, então, ser avô, como que é ser homem com esta neta, quem que é esta neta, como essa neta pensa, se você quiser dizer o nome dela, porque é um nome maravilhoso, cheio de luz, tal qual essa que atravessa aqui a minha cortina, que você fique à vontade também. Então, eu queria que você me dissesse um pouco, ou nos dissesse um pouco disso, porque isso tem muito a ver com o que a gente está querendo dialogar, né? É, desse Dia dos Pais, da paternagem, da responsabilidade, do endurecer, mas do também se fragilizar, se vulnerabilizar, e dessa coisa do avô, né? Porque assim, o dia do avô é menos reconhecido do que o dia dos pais, mas é um dia tão quão importante os dias dos pais, porque é de novo um momento de ressignificação de ser humano, né? E aí é um duplo mirante que talvez você já possa ter visto. Pois é, Kelly. Ontem de noite eu falei para Liz, Flor de Lis, que é aquela nossa amiga lá de Cuiabá, estava programando uma conversa comigo e provavelmente perguntaria sobre ela. E ela me disse, ué, fala, ué. É, a Liz é filha da minha filha mais velha e uma grande figura que é japonês, né? E também é da área de educação física, minha filha é da área de educação física, uma vertente, vamos dizer assim, um pouco alternativa da educação física, que trabalha com a especialidade mesmo é reabilitação. Além de ser faixa preta, essa tradição japonesa, né? A especialidade é reabilitação de acidentados, paraplégicos, etc. Então é um campo muito instigante também. Mas para vocês terem uma ideia assim eu passei bastante tempo um pouco em Pelotas e um pouco em outros lugares, mais Rio de Janeiro, Brasília e tal, Porto Alegre. Mas aqui em Pelotas sempre na casa, a Elisa e a Liz. A Elisa hoje não é casada mais com o pai da Liz. Tem uma relação boa, mas não é casada. Então, a mesma casa, né? A Liz era bem pequenininha, talvez 6 anos de idade, por aí, para vocês terem uma ideia como é que funciona a mente de uma geração alfa, como ela mesma se classifica, né? Geração alfa. Ao mesmo tempo tem um descortínio, é descortinada, tudo em aberto na frente. Claro que tem alguns condicionantes, assim. E a abordagem nos temas nem sempre é em profundidade na perspectiva que eles conseguem captar. Eu lembro de um episódio aqui na sala ao lado onde eu estou agora. Ela era bem pequenininha, havia chegado do colégio com algum drama. A minha filha me passou um zap de noite, quase meia-noite, dizendo: Olha, amanhã a Liz tem uma pergunta para te fazer.
provavelmente tenha falado para ela, e ela achou que combinaram que seria legal falar com o vovô. Aí no outro dia, quando deu aquele vazio na sala, ela puxou a almofada para sentar assim um pouco mais, quase no meu colo, mas sentada na almofada, e me perguntou assim: que história é essa de Deus? Nossa, eu respirei fundo, né, porque eu já fui muito estudioso da questão das religiões lá atrás, né? Eu respirei fundo, comecei a falar das várias mitologias, das várias culturas, desde aqui dos Yanomami, da África, da Grécia, do Egito, da preponderante aqui, que é a religião católica. Ela ficou bastante curiosa, isso durou assim 40, 50 minutos. Algumas vezes ela me interrompeu, levantando o dedinho assim: professor mitologia, eu tenho uma pergunta para te fazer. E aí seguia, fazia pergunta, mas já me chamando de professor mitologia. Aí avançamos bastante, avançamos bastante. Aí, eu diria 1 hora depois de conversa sobre isso, ela me faz a pergunta que, na verdade, foi o drama do colégio na véspera e que tinha levado ela a abordar o tema a partir de: que história é essa de Deus? E a pergunta qual era? Mas, depois de 1 hora de discussão sobre as várias mitologias, a pergunta qual era? O que a incomodou com 6 anos de idade? Assim, mas o homem veio primeiro, né? A mulher foi tirada de uma costela do homem. Esse era o drama. Esse era o drama. Isso é que levou ela a fazer a pergunta de que história é essa de Deus. E como é que, para responder que história é essa de Deus, eu levei 1 hora. Para responder à questão que a satisfez sobre o homem veio primeiro, a mulher veio da costela do homem, eu só respondi assim: mas de que barriga nasceu esse primeiro homem? Ela olhou para a barriga dela e se deu por satisfeita. É linda demais, né? Ai, gente. Tinha uma barriga que fez aquele homem ser parido. E aí as coisas evoluem muito assim na relação a partir dessa, não é, ela tem um universo dela muito próprio. Outras vezes ela me fez perguntas e aí com eu fui chefe do departamento de patologia na universidade, então muitos estudos aprofundados sobre química, bioquímica, lá o âmago das questões, das doenças, da saúde, etc. E outras vezes ela já me veio com perguntas: como é que é, como é que se explica tal coisa? Aí eu respondo objetivamente e aí avanço, mas lá por trás tem uma reação química, atrás da reação química. Aí ela, algumas vezes, ela já me disse assim: tá, vovô, estou satisfeita, deixa isso para quando eu estiver no 5º ano, quando eu estiver no 6º ano. Então ela me dando uma lição de da zona de desenvolvimento proximal lá do Vygotsky, né? Uhum. Tem o espaço da curiosidade, do acionamento, e não precisa passar dessa amplitude agora. Responde dentro da amplitude da minha curiosidade agora. Então, isso é um aprendizado que eu tenho tido que fazer, de não antecipar determinadas questões que não são questões para ela, não esconder nada, mas também não ultrapassar aquilo que está no âmbito do aprendizado que é possível para ela, ou do desafio que ela se impôs. Então, isso tem sido muito, muito, muito didático, muito pedagógico para mim, né? Uhum. Aprendendo com ela de como lidar com a questão do saber, da novidade, da informação, num corte que interesse, num corte que realmente seja apropriado. É, bom, ela vê vários comportamentos meus, assim, ela tem um padrão assim, de não criticar, ela não opina muito sobre certos e errados, nem dela, nem de outras pessoas. Mas ela dá risadinhas e diz: vovó, se tu não fosse um clássico, isso aí seria cringe. Ela já me coloca lá no clássico, mas diz que alguns comportamentos para a geração alfa, que é a geração dela, seria cringe, seria meio mico, assim. Mas aí ela vai um pouco nessa batida. É, teve uma oportunidade que me marcou muito nesse processo. Ela era bem pequenininha também, não sei se
7 anos, talvez, e eu fui buscar no colégio. E aí tem aquele trato, ela vem brincando, a gente vem conversando, várias conversas importantíssimas nessa ida ou na volta do colégio, né, inclusive sobre o significado da história, o significado do tempo, várias coisas assim que, pá, às vezes me deixavam extasiado. Mas o pacto é quando chegava na esquina, tinha que dar a mão para atravessar. E aí houve um episódio que ela saltou na rua e vinha um carro, não chegou a ter risco assim, de ser acidente, mas eu fiquei muito zangado, né? Aí veio lá aquele macho alemão, né? E dei uma esfrega assim nela, dei fiz uma advertência para ela. Ela ficou em silêncio, calma, e a gente caminhou lado a lado, talvez uns 100 metros, aí ela parou, calma, me olhou e disse assim: vovô, não me julga. E aprendemos muito. Que ela uma repreensão que teve embutido um processo de julgamento ali, que ela não achou justo. Ela viu que não devia ter saltado no meio da rua, mas que aquela relação do tipo interferência julgadora punitiva não era adequada. E ela precisou aí uns 3, 4 minutos de silêncio para parar lá de baixo, assim, pequenininha, me olhar e dizer: vovô, não me julga. Então, esse tipo de aprendizado não tem uma fórmula, e a gente passa ao largo se não tem abertura para absorver em profundidade o que é cada passo desse tipo de relação. E eu tenho ganho muito com isso. Poxa, eu queria te perguntar, eu estou aqui, olha, nossa, meu nariz já envermelhou, meus olhos também, eu estou me segurando, né? Ainda bem que hoje à tarde eu tenho sessão de terapia, para eu poder também digerir um pouco disso, porque são muitas ausências, né, do masculino na vida das mulheres também, e muitas presenças agressivas, muitas presenças violentas, muitas presenças não presentes, né, do masculino, é um masculino sempre muito deturpado, meio que nos causa medo, receio, é um lugar pouco acessível para nós mulheres, né? E eu queria voltar a duas questões que você colocou, que a Alice colocou para você, para a gente poder pensar, refletir, contribuir para que outras pessoas pensem também. Você disse que em dado momento na cozinha, cozinhando, a Alice perguntou sobre a sua orientação sexual e sua sexualidade. Eu queria saber se antes dela ter te perguntado isso, se você já tinha pensado com profundidade sobre isso, ou se foi a pergunta dela, a inquietação dela que te fez pensar, e se E se também foi a Alice que te fez pensar nesse mito tão pesado cristão, que nos coloca como apêndices dos homens, por termos provindo da costela de Adão, e não, né, numa condição horizontal, e não numa condição de andar junto. Você disse que são conversas sempre muito profundas, e são conversas muito profundas mesmo, porque a criança ela está em descoberta, né? Ela não está formatada ainda pelo mundo, então ela tem liberdade plena para expressar quando ela tem possibilidades para essa expressão, para essa comunicação não castradora e não violenta. Então, diz para a gente, assim, qual foi efetivamente, assim, essa abertura que você se deu e deu a Liz para que ela te perguntasse sobre questões tão importantes, que é a de gênero e de sexualidade, se você já tinha pensado sobre isso, assim, desta forma que te possibilitasse ter uma resposta tão didática, ou foi esse movimento dessa relação mesmo com ela que te fez responder assim? Olha, eu convivi com um pouco assim, culpa cristã mesmo, com expressões de afeto homossexuais. Bem jovem, eu lembro que tinha um menino, agora entra na fase assim de não citar o nome, não sei por onde é que anda, mas na minha turma de colégio, que era nitidamente gay, né? E os machões da turma viviam importunando a ele, né?
passa a mão, pressiona, etc. E o que eu ficava bastante indignado, mas esse menino manifestou em determinado momento simpatias comigo, inclusive de andar na rua de bicicleta e ver onde é que estava passando e tal. E eu não tive dúvida na época que, embora não fosse a coisa mais importante do mundo, porque eu tinha conjunto de relações e tal, aquilo me provocava com tesão, inclusive, né? Uhum. Naquele momento ficou bastante abafado, até por conta da questão religiosa, né? Mas depois voltou em outras oportunidades assim na vida, cada vez menos mitificada, né? Muitas relações com homens cujo afeto poderia evoluir para um afeto íntimo, erótico, inclusive, como com as mulheres. Como eu falei para a Liz, talvez tenha faltado juntar aquele positivo com a oportunidade em alguma circunstância, e isso foi caindo como mito, ou como trauma, ou como tabu, para mim, paulatinamente, né? Eu diria que eu tinha consciência bem completa, assim, mesmo antes da pergunta da Liz, de que não tem tabu, eu não teria nenhuma aversão à possibilidade de relações homossexuais. Agora, a forma plana, horizontal, aberta, em cima da mesa, né, durante uma elaboração culinária que ela apresentou, também me fez exercitar não só o pensamento, mas a verbalização de algo que para mim parecia tranquilo, mas passa a ser mais, vamos dizer assim, natural, né? Mais a partir de que a gente verbaliza e conversa com uma criança. Uhum. É, Dias depois disso, já durante o mês aí das marcas, das datas, ela me fez procurar junto com ela no celular qual a bandeira do bissexual e depois do pansexual, porque ela estava achando que eu devia postar no dia do pansexual, que ela estava me achando mais com cara de pansexual. É, Ela também falando bastante assim dos pulsões dela, né? Se fosse me analisar por hoje, eu seria mais isso, seria mais aquilo, falando tranquilamente sobre isso, mas também dizendo que não acha que isso seja uma coisa estável, sempre igual na vida da gente. Isso tudo é elaboração dela. Assim, não sei se ela conversa com alguém da idade dela, mas com muita clareza, assim, muita tranquilidade em lidar com essas questões, né, ao mesmo tempo, analisar as orientações, as possibilidades, mas numa plataforma, numa base de não colocar isso tão marcada, né? Como marcador, sou isso, sou aquilo, sou aquele outro. Mas na linha de fazer parte do leque de possibilidades e de experiências que não sabe bem, ela mesma diz, não sabe bem como vai se projetar, mas que hoje ela tem clareza de para onde vão mais os pulsões, mais o que é mais marcado para ela. É, Fica muito indignada com algumas coisas que ela vê aí do bolsonarismo. Anteontem, o tema não sei como que caiu na frente dela, aquela história de que os planos de saúde exigem que os maridos assinem um documento autorizando a sua companheira a utilizar o DIU. Ela ficou muito injuriada com isso. Teve um outro momento. Assim, bom, ela fez o trabalho na escola, escreveu um texto, que inclusive virou um pequeno livro da turma dela, sobre a Malala, né? Foi o tema que ela escolheu, e, um período assim que ela passou quase um mês muito, muito, muito indignada e estudando e dialogando, foi quando ela ficou sabendo que as mulheres, em média, ganham um salário muito menor pelo mesmo trabalho que os homens, né? Eu lembro dela chegando assim, intimando quase a minha filha, dizendo, porque os dois são professores de educação física, a minha filha e o pai dela, intimando a minha filha assim: o papai ganha mais que tu? O papai ganha mais que tu para fazer a mesma coisa? São coisas assim que deixam ela muito indignada
e ela tem a percepção que tem que organizar movimento consequente e mudar essas coisas, né? Chegou um dia, numa dessas eleições aí, que a gente tinha dificuldades até em escolher candidato, só ouvia asneira das campanhas eleitorais. Ela devia ter uns 8 anos. Ela me falou: vovô, tu vai ser candidato? E eu disse: não estou pensando em ser candidato, estou aqui quase setentão e tal. Já... E ela disse: então eu vou ser, então eu vou me candidatar, porque tem que ser diferente, não é possível. E eu vejo que ela faz movimentos no grupo social dela, assim. Um dia ela sentou aqui do meu lado e eu acho que são uns 30 ou 40 colegas dela, e ela sabe exatamente a posição de cada um dos alunos e dos pais dos alunos, dos colegas dela, a respeito do Bolsonaro. Se votou, se não votou, se arrependeu, se não se arrependeu. E ela não fez uma enquete. Ela, na relação cotidiana, né, falando em valores e cutucando diálogo sobre isso, ela tem um mapa de todos os colegas a respeito do posicionamento deles e dos pais e da família a respeito do machismo, da homofobia, não sei o que lá, expressos pelo Bolsonaro e os seus asseclas, né? Então, é um movimento que é político, né? Uhum. Ô, Chu, para a gente terminar aqui, eu queria te fazer uma última pergunta e deixar o espaço livre para você se colocar. Quero muito agradecer, dizer que aprendi muito hoje contigo e a minha escolha foi certeira, né? Eu tinha certeza que tinha que ser com você por conta da sua experiência, sensibilidade, maturidade, pela minha paixão por você, por minha vontade de ficar com os hematomas de tanto abraço e também te deixar com hematomas de abraço. Você disse de duas colocações que a geração da Liz tem colocado, né? A geração alfa e nós que somos os crungers, não é isso? Os que Não, pagam mico. cringe é todas as gerações anteriores, né? Inclusive a geração Z, que tá com 19 anos, é, os comportamentos, em geral, eles classificam de cringe, que é tipo mico, assim, tipo, isso aí já era. Mas ela, então, me salva, dizendo que para os clássicos não se aplica isso, porque os clássicos estão numa esfera quase consultiva, né? Consultiva sobre a história e tal, e não, a eles não se atribui cotidianamente esse nariz torcido de estar pagando mico por causa dos comportamentos. A minha pergunta é isso: como é que a gente alinha, como é que a gente cria unidade entre essas gerações, Chu? Pensando essas questões todas que a Liz já colocou, que ela te ajudou em sentido de ratificar, construir, destruir concepções de homem, de mundo, de binarismo, de polaridade e de evidenciar a necessidade de humano genérico, né? Ela é provocativa, né? Se tu não vai se candidatar, eu vou, né? Então eu queria saber, queria que você começasse com as pessoas agora, já que nós somos também de organizações políticas, né? Uhum. Sempre fomos. E no momento em que as instituições políticas têm sido gravemente atacadas com essa ideia de ideologização, né, como se fazer política não fosse fazer ideologias, não fosse pensar ideologias, transformar o mundo por meio disso. Como é que a gente cria, Chu, assim, a partir da sua experiência vivida, a partir da experiência política, uma relação mais intercambial com essa geração alfa, já que a gente também. Alguns são clássicos, outros são conservadores, né? É. Então, como é que a gente contribui para a ruptura com os conservadores, que ainda estão na esquerda, mas são conservadores? Bom, é um desafio danado. Eu acho que um componente que é decisivo é a gente se elaborar, professar e viver valores humanísticos, humanistas, né? Valores defensáveis, tanto na articulação de ideias como na vida concreta, nas relações, que sejam compatíveis com a essência da humanidade, a essência de humanidade. Questão de generosidade, fraternidade, desfazer ao máximo as desigualdades, e reconhecendo erros, né?
E aí entra no segundo componente, né, que é o da sinceridade. Quer dizer, pratos na mesa, as coisas desmistificadas, sem curvas. Eles não querem ser protegidos de impactos difíceis, dolorosos. Eles têm medo, mas eles não querem ser protegidos do medo, especialmente num ambiente onde eles esperam reciprocidade. Eles querem que as coisas sejam ditas, eles querem que as coisas sejam postas sem subterfúgios. E aí estão dispostos a fazer leituras de experiência histórica e tal. É claro que há um desafio muito grande nesse momento, que é o empapamento geral da sociedade, eu acho que esse é da política também, esse empapamento por valores do consumo, né? Uhum. Eles aprendem muito com os blogueiros, né? Mas também não chegam às vezes até desejam ser blogueiros, desejam ser o Felipe Neto, mas porque eles não por essa naturalização das relações, que é o indivíduo como consumidor, ou como produtor de consumo, ou como consumidor e sendo consumido, isso para eles não está muito naturalizado pelo empapamento do momento histórico que nós vivemos, né? Então, ontem, inclusive, na questão da prostituta, né? Concordei com ela no sentido de que as pessoas têm direito de tomar suas decisões desde que estejam apropriadas da liberdade para tomar essas decisões, mas a questão conceitual, né, da mercantilização do afeto, do sexo, etc., aí eu já fiz uma ponte com a questão dos blogs, porque, na verdade, quando eles vendem likes, ele tem que entender que o Felipe Neto está vendendo likes ali o tempo inteiro. E like é gostar. De certa forma, é a prostituição de afetos mercantilizados ali. E ela fica pensando sobre isso. Mas é uma questão que ainda não precisará outro estágio para enfrentar esse empapamento da questão indivíduo-mercado que nós temos hoje. Uhum. Então, tem desafios ainda, tem desafios. Mas eu tenho a impressão que nós vamos aprender muito e nós precisamos nos desarmar para ter uma relação construtiva, saudável com essa geração alfa, como eles estão chamando. Quer dizer, mesmo ainda enrolados em alguns temas como esse que eu mencionei, eles não estão afim de não viver a verdade, de não ter as cartas na mesa. Não estão afim, não estão afim. E precisam que a gente se habitue um pouco com isso também, de desfazer determinados biombos que a gente construiu até para sobreviver em determinados momentos históricos, determinadas relações conjugais ou não, né? Mas eles não estão afim assim, de viver com as coisas intermediadas por meias palavras que vêm por trás desses biombos. Acho que vai ser um aprendizado bom para nós também, para eles e para nós. E é possível estabelecer uma relação de confiança e construtiva e, aliás, mais do que é possível, acho que é possível e é necessária. Tem um outro componente, talvez o último que eu lembre agora, a respeito da pergunta que tu fizeste, nós fomos, em boa medida, patologicizados a respeito do tema poder. A nossa geração, talvez pelo regime militar, talvez várias heranças de vários tipos, né? Nós passamos a fazer um salto muito grande entre o poder doentio, o poder opressor, né? O poder das instituições, o poder do Estado opressor, o poder dos donos do capital, dos meios de produção, que a todos explora e cria uma racionalidade própria, e aí uma leitura ideológica para justificar isso. Então, a gente ou passou a disputar no mesmo patamar um poder institucional, ou passou a negar o poder como uma coisa ruim, o poder como uma coisa que adoece as relações humanas. Eu acho que eles estão tendo a experiência de saber que as relações humanas são poder, né? E é saudável
que em todos os nossos espaços, quando a gente tem opiniões, quando a gente tem movimentos a fazer, a gente queira construir movimentos sobre isso, que a gente queira também convencer as pessoas, que a gente queira naquilo que a gente produz em termos de formulação humana, a gente quer convencer, a gente quer, portanto, estruturar uma via, né? E aí, de novo, o fluido, né? Um caminho, né? Um caminho que pode ser líquido, mas que ande, né? De transformações que devem ser positivas. Isso se dá através da construção de relações que são de poder. Eu acho que eles estão se instrumentalizando para assimilar uma prática de vida mais saudável com isso. Acho que as gerações anteriores, nós das gerações anteriores, ficamos num binarismo assim, ao mesmo tempo pensando em formas de assumir o mesmo tipo de poder opressor que lá atrás foi estruturado, e num outro momento com raiva de qualquer coisa do poder, falando mal de qualquer coisa do poder, e não sabendo se relacionar de uma maneira mais positiva, como eu acredito que seja da condição humana, e que é necessário que se estabeleça como saudável para poder transformar a sociedade. Acho que essa geração, pelo que eu estou vendo aqui, é incipiente, eles consideram a geração alfa aí quem está com 10, 8, 9, 11, 12 anos, então é muito incipiente, mas a minha sensibilidade diz que eles estão indo numa vertente de superar por um lado, aversão, e por outro lado, corrida atrás de um poder artificial, opressor, etc. Estão trabalhando no sentido de influir, se dar conta que ser humano é ter opiniões e buscar influir, né, na direção das coisas a partir dessas opiniões. E isso é muito positivo. Coisa boa te ouvir, viu, Chu? Quero te agradecer. Antes da gente começar a gravar, você ainda me perguntou se era para uma disciplina, né? Eu disse que não, que era para o canal, eu como parte dos meus processos de aproximação com o meu objeto de análise na tese. Mas enquanto você foi falando, eu falei, foi tão didático e pedagógico que quando eu retornar em agosto da aula, eu vou passar na minha disciplina. Ah, meu Deus. Com certeza, como referência biográfica. Então, quero te agradecer demais, demais, reforçar meu carinho, meu respeito, minha admiração por você, por toda a solidariedade que você sempre despende a mim, por todo o respeito que você sempre se despendeu a mim. Agradecer, assim, por tua preocupação, por tua procura, por teu acolhimento, dizer que nós, embora sejamos dessa geração, que as gerações futuras dizem que a gente está um tanto quanto atrasada, eu acho que há resquícios em nós, sobretudo em você, de extrema humanidade que incomoda. Ser humano nessa sociabilidade desumana, nessa sociabilidade cruel, perversa, né, que nos coloca, como você mesmo disse, em campos sempre bipolares, acaba incomodando essas pessoas ou o conjunto de pessoas que vive em forma cartesianas, nos quadradinhos, né? Então, a nossa relação é uma relação que sempre incomodou e que vai continuar incomodando várias pessoas, porque ela é premida de afeto, ela é verdadeira e ela sempre teve os pratos nas mesas, independente dos lugares que nós estivemos. Então, quero reforçar aqui mais uma vez a minha gratidão por você ter dialogado comigo, dialogar com os meus alunos, dialogar com a minha pesquisa, dialogar com quem vai assistir e, sobretudo, com os homens. Eu acho que todos os homens, independente da geração, ao ver teu vídeo, eles vão aprender muito e certamente irão possibilitar-se, umedecer os olhos e lubrificá-los para não mais precisarem de óculos. Obrigada, viu? Oh, encantado em estar aqui contigo, Kelly. Nós vamos continuar essa conversa muitas vezes, de preferência na mesa de um boteco, sem fim, contando histórias. Nossa, muito bom, muito bom. Beijão. Dá um beijo na Liz. Obrigado, tá chegando da escola. Um beijo, Chu. Outro.